Continuando o vídeo anterior, agora a gente vai programar, né? Que já está aparecendo, mas a gente vai fazer todo o processo, né? Vamos dar um Enter. Eu vou só apagar a programação. Opa, desculpa. Continuando. Dou um Enter. 2, 3, 4. A função 950. Dou um Enter. E vamos aguardar ela resetar. Ela já estava programado com algumas zonas, né, como nos vídeos anteriores, então vamos programar só a zona. Lembrando, né, que é a zona aqui que a gente fez a ligação para a duplicação, né? Essa zona 3 com resistor, a gente vai ligar em paralelo, né? A zona 3 está ligada os dois sensores infravermelho. O infra 1, né, passa aqui com resistor de 1K, esse resistor verde o fabricante te manda, é um resistor padrão de 1K, né, que vem normalmente no kit com a placa da central. A gente colocou na zona 3, física, né, esses dois sensores infra. Como eu coloquei na zona 3, como a gente viu na teoria, essa central ela tem 5 zonas físicas e pode criar mais 5 virtuais. Então, zona 1, né? Então tem zona 1, 2, 3, 4, 5, a gente continua. Na zona 1 ela cria uma zona virtual 6, na zona 2 uma zona virtual 7, uma zona 3 uma zona virtual 8, na zona 4 uma zona virtual 9, na zona 5 uma zona virtual 10. Então a gente preparou a central para a zona 3, é o resistor de 2K, né? Para o segundo sensor, ele vai sair e interrompe a ligação, né, do cabo verde, que é o cabo da zona, para o segundo sensor, e o resistor de 1K. Essa ligação é a ligação que o fabricante indica para a gente fazer, né, duplicação de zona. Ó, o resistor de 2K e o resistor de 1K. Ele interrompe a saída do setor da zona. Nesse caso ele colocou 1, a gente vai utilizar 3, né, só de diferença, mas interrompe aqui para o de 2K2, que é a ligação que a gente fez, e interrompe antes de chegar no sensor. São os dois sensores essa ligação, né? Então a gente vai ter a zona 3 e a zona 8. Então nós temos que programar essa zona na central. São as duas zonas, tanto a zona física, que é a 03, como a 0. E a programação, a gente segue a mesma sequência, Enter, 0, 0, 0, 0. Preparou para programar. Vou programar a zona 3, 0, 0, 3. Né? Eu quero imediata, 08. Partição 1. Né? Essas outras funções, nesse caso, não vai alterar nada, a gente pode deixar. Zona 8. Né? Desculpa, forçada. Né? Dou um Enter, confirmei a programação da zona 3. Né? Dou um apagar, porque não é na sequência, então eu vou para zona 8, 0, 0, 8. Mesma coisa. Imediata. Partição 1, 8, forçado. Enter. Né? Agora eu tenho que programar a função 705, né? Que é a função que o fabricante indica para a gente, que é a opção de zona. Então eu tenho que indicar a 1 e a 2 devem ficar acesas. Então eu vou programar, né? Sai. Vou para 705. 1 e 2 acesas. Dou um Enter. Né? E vou para o resistor final de linha. Né? 706. A 2 o fabricante indica que tem que ficar acesa na programação. Né? Dou um Enter. Né? Apagar. E apagar. Então, zona 8 está ativando, né? A zona 3 também, ela ativou, então está funcionando as duas, né? Ó, apagou as duas, qualquer tipo de movimento que eu gere, então tá as duas zonas trabalhando em conjunto, né? Se uma das duas ativar, como ela está imediata, vai acionar
Então essa é a programação, né? Se eu ativar elas, uma das zonas eu teria que tampar os dois sensores. Qualquer movimento que eu faço aqui, olha lá, ativou a 8 e ativou a 3, porque eu fiz movimento. São os dois sensores na zona 3. S funcionando na zona 3 e essa funcionando na zona 8 virtual, com a ligação dos resistores que a gente viu, né? Resistor de 1K e 2K como o fabricante indicou. Então eu consigo ativar. Nesse caso, se eu tivesse ativado na programação dos vídeos anteriores com a zona 1 e a zona 2 ativada, por que eu não deixei ativadas as duas? Como essas duas zonas estão sem resistores finais de linha, ela já ia gerar um alarme imediato, porque quando eu ativo o sensor ou o resistor, ele já fica verificando para ver se não tem resistor. E como essas dois, a zona 1 e a zona 2, né? A zona 1 e a zona 2 não tem resistores, ele ia gerar um alarme imediato, por isso eu só ativei essas outras, né? Mas se eu quisesse continuar a utilizar as outras, eu só colocaria dois resistores, um resistor de 1K aqui nessa, né? Resistor final de linha, e um resistor de 1K aqui. Nesse caso eu não iria fazer paralelo, porque cada uma está numa zona física, né? A zona 1 e a zona 2, né? Aqui sim, zona 3 e zona 8 virtual, né? Então essa é uma grande possibilidade, né, de várias configurações nessas centrais mais sofisticadas, né? Programando via teclado. Na central Paradox a gente consegue programar e criar vários tipos de programação. Isso programação simples, né? Só variar. A sequência de programação é sempre a mesma, né? Na Paradox, né? Essa sequência de fazer a programação, ativar, verificar, não é? Nas centrais, né? Para verificar qual é a função que você quer habilitar ou não, né? Aqui também eu poderia ativar, usar 1, 2, 3, 4 para ativar a central, né? Aí eu teria que ativar a temporização, que nesse caso eu apaguei tudo, eu teria que colocar a temporização para acionar, né? Que é o 745, para colocar o tempo de partida, senão ele levaria 60 segundos para ativar. Normalmente esse tempo você tem mais tempo, né? Porque poderia, se a casa for muito grande, para até sair você tem um tempo maior para a central ativar automática, então ele tem uma variação de tempo até 255 segundos, tá? Para ativar ela. Eu poderia usar um controle remoto para ativar também, para esperar sair, mas eu posso fazer ativação do teclado e desativação do teclado, né, que é 1, 2, 3, 4. Né? Aí a gente consegue fazer outras variações de programação. Nesse caso, a gente ativou para dois sensores operando em paralelo, criando um setor virtual. Né? A gente conseguiu. Ok?